estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Eu sou a professora Elis e vou pedir para vocês organizarem o material para nossa aula. Vamos precisar do caderno ou das folhas para anotação, o lápis, a borracha, a caneta, o apontador e também o dicionário. Na sequência, anotem a data de hoje, o número da nossa aula 39, língua portuguesa. Um tempo para vocês se organizarem. Pronto, material organizado. Vamos relembrar a nossa aula anterior? Na aula anterior, nós vimos sobre a letra maiúscula nos nomes próprios. Nós vimos também as palavras oxítonas. Fizemos atividades para ver o uso do parênteses. Fizemos também a relação da separação da sílaba, né? Adequada à língua portuguesa, como devemos separar. E vimos também os dígrafos, certo? Lembram deles? Muito bem, não podemos esquecê-los. E na aula de hoje, nós vamos conhecer um outro texto. Nós vamos falar da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Você sabe o que é uma tirinha? Você já leu? Vocês costumam ler bastante? Sabem onde ela é publicada? Quais as características dela? Vocês já leram? Já encontraram? Gostam de ler? Eu, particularmente, adoro ler tirinhas. Tenho muitos gibis em casa e tirinhas também. Agora, prestem atenção neste trecho. Leia a tirinha abaixo. Analise a linguagem não verbal e escreva o que o personagem Armandinho pode estar falando. Vocês vão ter que prestar bastante atenção na imagem para perceber o que ele está tentando dizer. Olhem bem, o que está atrás dele, aqui a expressão dele, como ele está, que nem os pés estão no chão. Então, olhem direitinho essa imagem para fazer a análise e pensem o que ele pode estar falando.
ok? Vamos pensar juntos? Então, olhem lá. Este animal aqui, vocês lembram alguma coisa do que nós já estudamos? Ele é parecido com o quê? Olhem a expressão dele. É uma expressão de medo, de feliz. O que que ele está sentindo? Olhem os pezinhos dele. Então, nós temos a impressão ali de que ele está correndo. Ele está correndo e com medo deste bicho que está atrás dele. Vamos ver agora, então, o que ele está falando? Socorro! O folclore quer me pegar. Vocês acertaram? Pensaram nisso também? Agora, na questão 2, observem que a professora, tendo como base os textos que estudamos, respondam as perguntas. Letra A. Armandinho está com medo de qual personagem do nosso folclore? Letra B. Quem está brincando com Armandinho? Então, vocês vão precisar lembrar dos textos que nós já estudamos e analisar a imagem novamente.
Responderam? Tudo certo? Vamos verificar? Letra A, então. Por que Armandinho está com medo? E ele está com medo de quem? Lembraram dos textos que nós já estudamos? Ele está com medo do Boitatá, o personagem que nós já estudamos. Aquela cobra que comia os olhos dos animais. Lembraram? Muito bem. E a letra B? Quem está brincando com o Armandinho? Ele está sozinho? Percebam que este bicho, ele é uma fantasia. Nós temos perninhas aqui. Se nós temos perninhas, então são crianças brincando com o Armandinho, certo? Conferiram tudo certinho? Então vamos para a próxima questão. Questão 3. Observe este trecho do texto informativo que lemos na aula anterior. Então vocês vão ler este trecho e vão analisar e vão me dizer, vão escrever ali, e sendo assim, porque ele tem motivo para estar com medo, né? Ele está ali demonstrando medo, ele está correndo, mas ele tem motivo para isso? Ele teria este motivo? Lembram da lenda? Podem ler o trecho do texto que está ali e respondam corretamente. Tudo certo? Conseguiram responder? Ele tem motivo para estar com medo? Lembraram do texto? Por que o Boitatá perseguia e quem ele perseguia? Qual era a missão dele? Então acompanhem a resposta com a professora. Não, pois o Boitatá só assusta os viajantes descuidados que prejudicam os campos e relvados.
Sua missão é proteger todos os campos e relvados contra a destruição e incêndios. Então, o Armandinho, ele estava provocando alguma coisa? Ele estava destruindo ou incendiando? Não. Então, por isso, ele não deveria ter medo do Boitatá. Mas na brincadeira, ele estava com medo. Conseguiram? Foi isso mais ou menos que vocês formularam? Muito bem. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre quem é o autor. Vocês conhecem o autor da tirinha do Armandinho? Vamos conhecer um pouco mais sobre ele? Alexandre Beck é um ilustrador e cartunista brasileiro, trabalhando como ilustrador e cartunista há mais de 15 anos. Alexandre Beck é formado em agronomia e comunicação social. O personagem Armandinho surgiu despretensiosamente em 2009 para ilustrar uma reportagem do caderno de economia do Diário Catarinense. E no ano seguinte, passou a ter espaço permanente como tira do jornal. Suas tirinhas são atualmente publicadas em 7 jornais impressos dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de terem sido editadas em 8 livros. A página do Armandinho no Facebook conta com mais de 985 mil seguidores. Perceberam que aqui a gente falando do autor, nós temos mais uma característica das tirinhas, onde elas são publicadas também, principalmente nos jornais. Hoje também nós encontramos em livros, o livro didático que nós trabalhamos na escola traz bastante. Agora, olhem aqui com a professora. Os 2 textos que lemos falam sobre o Boitatá, mas somente a tirinha faz uso apenas da linguagem verbal, apresenta a origem da lenda, apresenta o humor e faz uso da linguagem não verbal. Então, vocês têm os 2 textos, tem o texto Quem era o Boitatá e tem também a tirinha. Observem com atenção para responder. Tudo certo? Então, nós temos o texto informativo de quem era o Boitatá e nós temos a tirinha. No texto informativo, ele se preocupa mais em passar a informação. Ele não apresenta elementos não verbais, ao contrário da tirinha,
que é uma narrativa e pode apresentar elementos verbais e não verbais. Observem, nós temos a fala do Armandinho e temos o Armandinho e o Boitatá, que são as imagens, os elementos não verbais da tirinha, certo? Vamos conferir a resposta? É a letra C, apresenta humor e faz uso da linguagem não verbal, entenderam? Então percebam que na tirinha nós temos a linguagem verbal e nós temos também a linguagem não verbal. Uma das características da tirinha é provocar humor, reflexão e também divertir. Agora, na questão 5, olha lá. Na linguagem não verbal, podemos ver o desespero do menino através de sua expressão facial e das indicações de que está correndo muito. De que forma a linguagem verbal expressa esse mesmo sentimento? Conseguiram encontrar qual é a palavra que expressa esse mesmo sentimento ali? Qual a palavra que a gente pode ver? É a palavra socorro. Então, esta é uma interjeição. Então, ali ele está pedindo socorro. Vamos verificar? Olhem lá, através do pedido de socorro e da escrita das palavras com letra de forma maiúscula. Agora, nós vamos ver um pouquinho mais sobre o folclore. Acompanhe com a professora. O folclore brasileiro. O folclore é um conjunto de crenças, lendas, festas e superstições, artes e costumes de um povo. Esse conjunto é passado de geração a geração por meio dos ensinamentos e da participação dos festejos e costumes. Sua origem vem da Inglaterra, com a junção de duas palavras, folk, povo, e lore, sabedoria popular. Assim nasceu a palavra folclore, que tem como significado sabedoria do povo. O folclore brasileiro está presente nas danças, brincadeiras e também na comida, típica de cada região. Dentre estes, podemos citar as festas de quadrilha, a amarelinha, passa-anel, adivinhação, o acarajé, típico do Nordeste, e o pinhão assado e o churrasco, típicos da região sul. A gente vivencia o nosso folclore sempre. Nas escolas nós temos a festa junina, nós temos
as comidas típicas. Às vezes a gente nem percebe, mas o folclore está presente na nossa cultura, no nosso dia a dia, certo? Agora na questão 6, assinale V para as informações verdadeiras e F para as informações falsas sobre o texto que lemos. Então, vocês têm o texto de um lado e as questões do outro. Vocês vão ler, analisar e marcar se ela é verdadeira ou falsa. Tudo certo? Marcaram? Fizeram a leitura do texto? Então vamos conferir? A primeira, o folclore significa sabedoria popular, verdadeiro ou falso? O que estava lá no texto? É verdadeiro, porque ele fala que é a sabedoria de um povo, as crenças de um povo, então é sabedoria popular. Agora, o folclore representa a cultura daqueles que possuem mais riquezas. Verdadeiro ou falso? No texto está escrito que o folclore faz parte das pessoas que possuem mais riquezas? Será que é isso? É falso. O folclore, ele faz parte de todo o povo, independente da sua classe social, correto? Agora, danças e culinária fazem parte do folclore de uma região. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Marcaram? Porque ela está presente nos nossos costumes. A palavra folclore tem origem nas palavras brasileiras folk e lore. Será que é verdadeira?
É de origem brasileira esta palavra? Lembram lá no texto? Ela é falsa, porque a sua origem vem da Inglaterra. Então, folk e lore não são brasileiros, são ingleses, correto? O conjunto de crenças, lendas, costumes, festas e superstições de um povo é chamado de folclore. O que vocês acham? Está certo? Encontraram isso no texto? Então, é verdadeiro ou falso? É verdadeiro, muito bem. O jogo de futebol pode ser considerado parte do folclore brasileiro. Será? É verdadeiro ou falso essa questão? O jogo de futebol. O que vocês marcaram? Vamos ver se está correto? Ela é falsa. O jogo de futebol, ele é de origem inglesa também. Então, ele não é brasileiro. Nós é que adaptamos e fizemos do nosso jeito. Podemos conhecer o folclore de uma região convivendo e conversando com as pessoas que vivem nesse lugar. O que vocês marcaram? Vocês acham que convivendo com a pessoa de outro lugar a gente vai aprender os costumes dela? É assim que nós vamos aprender o folclore de uma outra comunidade? É verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque convivendo a gente aprende, convivendo a gente troca bastante conhecimento. Vamos agora para a questão 7. De acordo com os textos que já estudamos, a lenda e o personagem Boitatá ganharam características distintas conforme a região. Porém, um fato não mudou. Qual é este fato? O Boitatá come os olhos dos animais, o Boitatá é o protetor da natureza ou sua missão é matar os indígenas? Então, vocês vão ter que lembrar do texto e lembrar também da missão. Qual era a missão do Boitatá? Qual foi o castigo que ele recebeu? Pensem um pouquinho. Certo? Vamos ver agora qual é a alternativa correta? É a letra B, porque a missão dele é proteger, ele é o protetor da natureza, correto? Agora na questão 8, estas são adivinhas, elas fazem parte do folclore brasileiro. Adivinhe o personagem de cada uma dessas adivinhas em forma de cordel.
Então, vocês vão fazer a leitura e tentar descobrir qual personagem do folclore cada uma está se referindo. Pronto? Vamos fazer a leitura? Conseguiram? Descobriram? Acompanhem com a professora. Eu assusto todo mundo com meu forte relinchar. Apareço quando é noite bem escura de luar. Tenho corpo de cavalo e fogo para soltar. Eu sou a mula sem cabeça. Acertaram? Vamos para o próximo. Eu rastejo pela mata, minha pele é de serpente. Os meus olhos vão brilhando como arde o fogo quente. Quem me encontrar por aí ficará cego ou doente. De quem nós estamos falando? Lembram? Do boitatá. Me transformo numa fera nas noites de lua cheia. Se arrepia com meu uivo quem tiver sangue na veia. Sou um caçador feroz com bocarra grande e feia. Quem é este? Descobriram? É o lobisomem. Gostaram das nossas adivinhas em forma de cordel? Agora, na questão 9, nós vamos relembrar algumas coisas que vocês com certeza já brincaram, já conhecem, já vivenciaram, ou tem algum irmão pequeno ou primo que também ainda brinca disso. Então, vamos acompanhar aqui com a professora. Vocês vão escrever o nome das brincadeiras conforme a descrição. Usa-se uma pedrinha com um desenho no chão. Usa-se 5 pedrinhas e precisa de muita habilidade com as mãos. Precisa de um anel para esta brincadeira. Nesta brincadeira é preciso pensar antes de responder.
Então vamos agora às respostas? Vocês já brincaram, né? Com certeza alguém de vocês lembraram dessas brincadeiras. Eu brinquei muito. Usa-se uma pedrinha com desenho no chão. É a amarelinha. Usa-se 5 pedrinhas e precisa de muita habilidade com as mãos. É o jogo das 5 Marias. Precisa de um anel para esta brincadeira. É a brincadeira do passa-anel. Nesta brincadeira é preciso pensar antes de responder. Nós fazemos muito isso até hoje. É a adivinhação. Muito bem, por hoje é só. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima!